Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um território, assim, complexo e muito relevante, o poder que a literatura tem, né? De construir e muitas vezes de distorcer a imagem de grupos sociais inteiros. E o nosso foco aqui vai ser a representação da etnia cigana, sabe? Um caminho que frequentemente foi marcado por estereótipos bem problemáticos. Para guiar essa exploração, a gente está se baseando numa análise bem aprofundada do Nicholas Ramanujan. Ele é uma voz importante lá da Embaixada Cigana do Brasil. O trabalho dele investiga o que a gente chama de antiganismo, que é, o preconceito específico contra as comunidades ciganas e como isso aparece na literatura, com um olhar especial para as obras brasileiras. Então, a nossa missão aqui é seguir esses rastros da análise do Ramanujan para tentar entender como essas imagens estereotipadas, que muita gente até reconhece, sabe? Como elas foram criadas, como elas se fixaram no nosso imaginário, tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil. Aquela figura da cigana misteriosa, lenço colorido, ou do cigano ligado a coisas ilícitas. O Ramanujan argumenta que a literatura teve um papel central nisso. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. Sem dúvida. E é fundamental fazer essa análise crítica das representações artísticas, literárias. Como a perspectiva do Ramanujan mostra pra gente, essas imagens não são neutras, né? Elas não surgem do nada. Elas têm um diálogo intenso com os preconceitos que já existem na sociedade e muitas vezes acabam amplificando esses preconceitos. Mergulhar nessas representações, como a gente vai fazer hoje, é um jeito de entender as raízes de estigmas que, persistem até hoje e afetam vidas reais. Exato. E um ponto de partida que o Ramanujan considera fundamental é identificar uma espécie de armadilha dupla na forma como a etnia cigana é retratada negativamente na literatura. Ele aponta para duas vertentes principais, assim. De um lado tem a visão que ele chama de romantizada ou exotizada. É aquela coisa dos supostos poderes místicos, um espírito de liberdade indomável, quase selvagem, né? Mas o curioso é que essa visão, mesmo parecendo positiva, frequentemente ainda carrega uma associação implícita ou até explícita com marginalidade ou até criminalidade. O exemplo clássico que ele também cita é o da cigana hipersexualizada, sedutora, envolta naquele mistério exótico. E do outro lado dessa moeda, a gente encontra a abordagem que é abertamente pejorativa, sem filtro nenhum. É a representação que liga direto os ciganos a práticas criminosas, a uma desonestidade que seria intrínseca à trapaça como um modo de vida. O Ramanujan lamenta que nos dois casos o resultado acaba sendo negativo e desumanizante. Ou se cria um ideal exótico que ninguém consegue alcançar e que justifica o estranhamento, ou se vilaniza de forma direta, alimentando o medo e a rejeição. O que é fascinante e perigoso, né? Nessa dualidade que o Ramanujan descreve, é como ambas as formas de representação acabam servindo ao mesmo propósito: a marginalização. A romantização, que pode até parecer inofensiva ou até um elogio, na verdade, também desumaniza. Ela pega um grupo diverso de pessoas, com suas complexidades, individualidades, e transforma num arquétipo raso, num fetiche cultural, sabe? Reduz a identidade cigana a um conjuntinho limitado de traços exóticos e isso impede qualquer compreensão real. E a representação pejorativa, claro. Essa é a via direta para justificar a discriminação, a exclusão social. As duas, como Ramanujan sublinha bem, simplificam grosseiramente a realidade e funcionam como ferramentas muito eficazes na perpetuação do preconceito. É um mecanismo clássico do estereótipo funcionando ali a pleno vapor, dificultando qualquer olhar que busque a humanidade compartilhada. E aqui a coisa fica realmente interessante. A análise do Ramanujan nos leva numa jornada até as origens europeias desses estereótipos na literatura. Ele começa com uma obra com peso cultural enorme, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, lá de 1831.
Ramanuja destaca a personagem Esmeralda. Ela é retratada como uma figura quase etérea. Linda, carismática, exótica, uma cigana idealizada. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Contudo, ele argumenta que essa idealização funciona como um contraponto que, na verdade, acaba reforçando a visão negativa sobre o grupo cigano como um todo no romance. Segundo a leitura dele, os outros ciganos são mostrados como uma massa meio indistinta de marginais associados intrinsecamente ao crime, à superstição descontrolada, ao caos social. São os enganadores, os ladrões, a personificação da desordem que ameaça a Paris civilizada da época. É essencial contextualizar essa obra, como o Ramanuja certamente faz. A gente está falando do século XIX, um período de urbanização intensa na Europa, de formação dos Estados-nação e também de muita ansiedade social em relação àqueles que eram vistos como diferentes, como externos à ordem estabelecida. A análise que o Ramanuja propõe de Notre Dame sugere que a representação dos ciganos feita pelo Hugo, mesmo com a figura singular da Esmeralda, reflete e ajuda a cristalizar essas ansiedades. Eles viram o outro conveniente, o bode expiatório fácil para medos sociais ligados à criminalidade, à pobreza, à falta de controle. Esmeralda, nessa leitura, seria a exceção que confirma a regra. A figura romantizada que permite ao leitor sentir uma simpatia superficial, talvez, mas sem questionar a visão profundamente negativa aplicada ao grupo. A beleza e a bondade dela a destacam, mas não redimem o coletivo do qual ela faz parte no imaginário da obra. E essa exploração das raízes europeias não para por aí, não. Ramanuja nos leva para outro marco cultural que teve um impacto talvez ainda maior na solidificação de certos estereótipos. Carmen. Primeiro tem a novela do Prosper Mérimée, de 1847. E depois, claro, a ópera imensamente popular do Georges Bizet. Ramanuja enfatiza como a personagem Carmen é construída. Ela é sem dúvida sedutora, magnética, mas essa sedução está ligada de forma intrínseca à sua natureza percebida como imprevisível, perigosa, indomável e fundamentalmente traiçoeira. Para o Ramanuja, essa caracterização não é acidental, não. Ela reforça estereótipos sobre a falta de confiabilidade e a moralidade questionável que eram atribuídas aos ciganos, vistos como eternos forasteiros, incapazes de se integrar ou de seguir as regras sociais. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe a força duradoura dessa criação. A análise do Ramanuja sobre Carmen é vital porque essa obra, especialmente a ópera, ela cimentou na cultura ocidental a imagem arquetípica da cigana como a femme fatale, uma figura que mistura liberdade sexual, exotismo e perigo mortal. Essa associação virou um clichê onipresente, reproduzido à exaustão em tudo que é mídia. O perigo, como Ramanuja parece indicar, é que essa imagem poderosa e sedutora acaba justificando a desconfiança e o medo em relação às mulheres e comunidades ciganas reais, projetando nelas essa fantasia de perigo e instabilidade moral. O exotismo vira um véu para o preconceito. Avançando um pouco no tempo, Ramanuja também examina um exemplo do século XX, vindo de outra mídia, os quadrinhos. Ele analisa a história do Tintim, a Esmeralda de Castafiore ou as Joias de Castafiore, depende da tradução, criada pelo belga Hergé em 1963. A trama central, como ele descreve, gira em torno do sumiço de uma joia preciosa da cantora de ópera Bianca Castafiore. E a suspeita cai quase que imediatamente sobre quem? Sobre um grupo de ciganos que estava acampado ali perto do castelo. A lógica implícita é clara: comunidade nômade, diferente, logo principal suspeita de um roubo. Ramanuja ressalta o desfecho. Os ciganos são inocentes. A verdadeira ladra era uma pega, um pássaro que rouba coisas brilhantes. Mas ele deixa uma questão no ar bem pertinente sobre a intenção do Hergé. Foi uma tentativa de criticar o preconceito, mostrando a injustiça da suspeita, ou foi só o uso fácil de um clichê que já estava estabelecido para criar tensão na história? Essa ambiguidade que o Ramanuja aponta é crucial, porque independentemente da intenção original do Hergé, o impacto da narrativa pode ser outro.
Como a análise sugere, o simples fato de colocar os ciganos como suspeitos automáticos, de retratá-los como essa comunidade nômade e inerentemente suspeita, já contribui para reforçar um viés que já existe no leitor. A desconfiança inicial é normalizada pela própria estrutura da história, né? Mesmo que a inocência seja revelada depois, a associação primária ciganos e criminalidade já foi feita e reiterada. Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade na representação, especialmente em obras que são voltadas para um público jovem, como Tintim. O estereótipo, mesmo quando usado para ser, entre aspas, desconstruído, pode acabar se fixando mais fortemente do que a própria desconstrução. A análise do Nicholas Ramanujan é bem direta ao afirmar que esse fenômeno de usar a literatura para veicular preconceitos contra a etnia cigana não é uma exclusividade europeia, não. Ele argumenta que escritores brasileiros, ao longo da nossa história literária, também tiveram um papel significativo na criação e perpetuação desses mesmos estereótipos. O anticiganismo, segundo ele, tem raízes profundas também na nossa produção cultural. Um exemplo canônico que o Ramanujan discute é O Guarani, de José de Alencar, um dos pilares do nosso romantismo. Na leitura que ele faz, a personagem cigana que aparece na trama é construída de forma explicitamente negativa. Ela é apresentada como manipuladora, ardilosa, traidora, com uma moralidade duvidosa, quase uma antagonista clássica. E essa caracterização, ele aponta, serve como um contraste direto à nobreza e à pureza idealizadas dos protagonistas Peri e Cecília, figuras centrais naquele projeto do Alencar de criar heróis nacionais. Para o Ramanujan, essa dinâmica reforça a ideia do cigano como elemento estranho, perturbador, que não pertence à nação idealizada que estava sendo forjada ali. É muito pertinente pensar nesse papel do Alencar e do romantismo brasileiro na construção de um imaginário nacional. As obras desse período buscavam ativamente definir o que é ser brasileiro, né? A análise do Ramanujan sobre o Guarani sugere que, nesse processo de definir uma identidade nacional positiva, frequentemente se recorria à caracterização negativa de grupos que eram percebidos como outros, sejam indígenas muitas vezes idealizados, mas também controlados pela narrativa, ou como nesse caso específico que o Ramanujan analisa, ciganos que são abertamente vilanizados. A figura da cigana traiçoeira, nesse contexto interpretativo, ajudaria a delinear, por oposição, as virtudes do bom brasileiro, contribuindo para a marginalização simbólica e, por extensão social, daqueles que não se encaixavam nesse modelo restrito. Ramanujan traz outro exemplo brasileiro, desta vez do teatro e da comédia, O Noviço, do Martins Pena, uma peça bem conhecida pelo humor de costumes. De acordo com a análise dele, a peça também recorre a estereótipos ao retratar personagens ciganos. Eles aparecem associados à trapaça, à vigarice, sendo usados como elementos cômicos justamente por essa suposta inclinação para fraude e para malandragem. E aqui a gente toca num ponto sensível que a análise do Ramanujan ilumina bem: a função do humor na perpetuação de estereótipos. Muitas vezes, a comédia é vista como um espaço inofensivo, onde se pode brincar com tudo, né? No entanto, como ele parece argumentar ao analisar O Noviço, rir de um personagem cigano retratado como vigarista pode ter o efeito de naturalizar essa associação preconceituosa. O estereótipo se torna palatável, aceitável, até engraçado, em vez de ser reconhecido como uma generalização injusta e prejudicial. O riso pode acabar desarmando a crítica e normalizando o estigma, fazendo com que o preconceito se infiltre de forma mais sutil no tecido social. Finalmente, Ramanujan também se debruça sobre uma obra de imensa complexidade e prestígio na nossa literatura. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Ele reconhece que a representação dos ciganos aqui é muito mais multifacetada, menos caricatural do que nos exemplos anteriores do Alencar ou do Martins Pena. Contudo, na visão do Ramanujan, mesmo nessa obra-prima, ainda persiste uma combinação de elementos problemáticos. Um certo exotismo, uma aura de mistério que beira o indecifrável e, sim,
resquícios de preconceito. Ele defende que, por isso, uma leitura atenta e crítica é indispensável para perceber como, mesmo em narrativas sofisticadas, estereótipos podem se manter e ser reproduzidos, talvez de forma não intencional, mas ainda assim presentes. A obra do Guimarães Rosa é, de fato, um universo literário de uma riqueza incomparável. Mas a observação do Ramanujo sobre a necessidade de uma leitura crítica é extremamente válida. Não se trata de diminuir a genialidade do autor, de forma alguma, mas sim de reconhecer, como a análise dele propõe, que mesmo as representações mais complexas e matizadas podem carregar ecos dos vieses e estereótipos presentes na sociedade em que foram criadas. A própria construção do cigano como figura eminentemente misteriosa ou exótica, mesmo sem a vilania direta, pode reforçar uma visão de alteridade radical, de alguém que está fundamentalmente fora da norma, e isso pode sutilmente alimentar o distanciamento e o preconceito. A leitura crítica que o Ramanuja advoga nos convida a olhar para essas nuances, para os subtextos, para como até a beleza e o mistério podem servir para perpetuar uma forma de exclusão. Então, quando a gente observa o conjunto dessa análise apresentada pelo Nicholas Ramanujan, emerge um padrão bastante claro e persistente, não é mesmo? Seja na literatura europeia, seja na brasileira que ele examinou. Há uma recorrência notável na associação da etnia cigana a um conjunto bem específico de características. O exotismo e o mistério, que podem até parecer neutros, mas quase sempre vêm acompanhados, de forma mais ou menos explícita, pela ligação com criminalidade, desonestidade, fraude e uma condição de marginalidade quase inescapável. São imagens que se repetem e se reforçam mutuamente através dos séculos e das geografias. Exatamente. E a reflexão mais profunda que a análise do Ramanuja nos incita a fazer é sobre as consequências tangíveis disso tudo no mundo real. Esses estereótipos literários, tão bem documentados por ele, eles não ficam inofensivos nas páginas dos livros ou nas telas, sabe? Eles transbordam para o imaginário coletivo, eles moldam percepções, informam atitudes e, em última instância, alimentam o anticiganismo concreto, a discriminação sistêmica, o medo infundado, a desinformação generalizada e até políticas públicas excludentes que as comunidades ciganas enfrentam historicamente e ainda hoje. As narrativas importam, sim. Elas têm peso e podem causar dor real. A literatura, como Ramanuja demonstra tão bem, foi um veículo poderoso nesse processo. Em resumo, a grande lição que a gente extrai da análise de Nicholas Ramanuja é que a literatura, com todo o seu imenso valor artístico e cultural, também funcionou historicamente e, por vezes, ainda funciona como um campo fértil para semear e enraizar estereótipos extremamente danosos sobre a etnia cigana. É uma constatação desconfortável, claro, mas muito necessária para que a gente possa avançar para representações mais justas e mais humanas. Agradeço muito a quem esteve conosco nesta exploração. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma provocação inspirada diretamente por essa análise do Ramanuja em que discutimos. Se essas imagens literárias são tão persistentes e foram tão profundamente absorvidas pela nossa cultura, como é que nós podemos, individual e coletivamente, começar a desafiar conscientemente esses estereótipos que a gente herdou? Como podemos treinar o nosso olhar para ir além dessas representações pré-fabricadas quando nos deparamos com a etnia cigana, na mídia, na arte ou mesmo nas interações cotidianas? Fica o convite para uma vigilância crítica constante sobre as narrativas que consumimos, que reproduzimos e que, em última análise, ajudam a construir a nossa realidade social.